enfermos para as ruas, e os punhas em leitos e em camilhas, para que, ao menos, a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse algum deles. Até aqui, podemos estar sentados com glória a Deus, em nome do Senhor Jesus. Você pode aplaudir a Jesus, a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Glória a Deus. Talvez você conheça essa passagem, né? Fala aqui de Pedro. E aí, às vezes eu fico, né? Muitas vezes me perguntando, porque a Pedro, nesse momento aqui, né? Quando ele passava, e aí tinha algumas pessoas enfermas ali, por certo aqui nesse momento durante o dia, por causa do sol, porque fala a sombra de Pedro. Pela sombra dele, alguns pudessem ser curados. Não está falando aqui de Pedro como ele fez na porta lá do templo, orar por um paralítico, né? Fitar os olhos nele, falar assim: eu não tenho ouro nem prata, mas em nome de Jesus levanta-te e anda. E esse homem entra no templo saltando, pulando e glorificando a Deus. Então é uma oração específica, um olhar para um enfermo, mas aqui não. Aqui é a sombra. Imagina, Deus te usa para você curar vidas, mas você não precisa nem tocar nelas. Só a sua sombra cura. De um Pedro, como alguém tão falho, tão medroso, tão assim, quase de duplo ânimo, né? E depois de negar Cristo, trancafiar dentro de um cômodo junto com os discípulos, depois de praticamente desistir do ministério e voltar a pescar, e esse mesmo Pedro é restaurado. Amém. E esse mesmo Pedro, ele é restaurado de tal forma, por amar a Cristo, e ele foi tão tratado e restaurado que chegou nesse nível, da sombra dele ser algo tão assim que curava pessoas. Eu tenho conhecimento de um grande avivalista chamado Charles Finney, por volta de 1890, alguma coisa, na Inglaterra, e este homem, pregador da palavra de Deus, ele, segundo relatos, né, da história dele, ele ia para as fábricas, no trabalho dele, era mais ou menos assim. Não é questão de cura, mas quando aquele homem passava, só ele passar, ficava a presença do Senhor naquele ambiente. Então são pessoas assim que não é diferente de nós, possamos atingir esse nível aqui. E que estamos tão cheios da graça de Deus, que onde a gente pisa os nossos pés, o lugar tem que ser abençoado. Você fala a palavra do Senhor. Você bota a planta dos teus pés, o lugar tem que ser abençoado. Glória a Deus. Glória a Deus. E aqui tem em Atos esse relato, que eles punham os leitos em camilhas para que ao menos a sombra de Pedro, ele não passava, ao menos a sombra dele, quando este passasse, cobrisse algum deles e pudesse ser curado. Só que lá em Isaías capítulo 8, versículo 22, olha o que está escrito, nesse dia eu meditando nesta palavra aqui. Isaías 8, versículo 22 fala, e olhando, aqui estava falando de um juízo, e olhando para a terra, eis que haverá angústia e escuridão, e serão entenebrecidos com ânsias e arrastados para a escuridão. Coloca naquela versão, a outra versão, não a linguagem de hoje não, mas atualizada. E olhando para a terra, eis que haverá angústia e escuridão, e sombras de ansiedade. Na atualizada, fala daquela, volta naquela outra colocação, por favor, que esse é o significado. E serão entenebrecidos, fica escuro. Aí na tradução atualizada,
escuridão e sombras de ansiedade, e serão lançados para densas trevas. Haverá angústia, escuridão e sombras de ansiedade, e serão empurrados para as trevas. Aqui, uma profecia para o povo, e não muito diferente dos dias que nós vivemos. Olhando para a terra, a gente vê angústia e a gente vê escuridão. E sombras de ansiedade. Mais de 40% da população está sofrendo com esta questão de ansiedade. E uma porcentagem, não me recordo aqui, extremamente alta de depressão. Tudo de um sistema feito para que isto realmente ocorresse. A gente olha para a terra e é angústia e escuridão. O mundo jaz no maligno. Tanto que fazem carnaval fora de época, quem ganha é o capeta. O vencedor é o capeta. E eles aplaudem isso. Então a terra é angústia e escuridão. A carne é angústia e escuridão. E as pessoas estão na sombra. Não aquela como Pedro. A sombra dele curar pessoas, não. A gente está nas sombras de ansiedade e sendo empurrado para as trevas. Você está aí? Ok. E aí essa questão, aquilo que me faz sombra. Eu gostaria de uma imagem aqui para identificar essa questão de sombra. Você está num ambiente, se apaga uma luz, tudo. Pode apagar essa daqui, por favor. Aqui vai estar a sombra da minha mão e minha projeção. Uma sombra. Pode acender, por favor. Obrigado, irmão. Aqui é essa questão. Dependendo daquilo que está sobre a pessoa, vai fazer com que ela tenha um visual da pessoa. O Evangelho, o Velho Testamento, a palavra de Deus descreve que o Velho Testamento é a sombra das coisas que viriam. Outro exemplo aqui, uma outra figura, por exemplo, as crianças estão ali, está num dia de sol, aí cada sol, cada um transmite a sua sombra. O que nós lemos lá em Atos, por exemplo, aqui, se esse aqui fosse Pedro, o enfermo aqui, só encostando nessa sombra seria curado. O que nós lemos em Isaías, que a gente, muitos carregam uma sombra de ansiedade. Numa próxima imagem, por exemplo, tem uma bicicleta. Qualquer vai transmitir o quê? Aquilo que é a figura. Se o sol está batendo lá na bicicleta, vai transmitir aquilo que realmente é, não de uma forma nítida, mas todo o contorno. Agora, e se a nossa sombra for algo semelhante a isso aqui, na próxima figura? Parece uma pessoa, mas o que está ocasionando esta sombra aí? Você está aí? Amém? Volta lá no texto de Isaías, por favor, 8:22. E olhando para a terra, eis que haverá angústia, escuridão e sombra de ansiedade. Aquilo que me faz sombra. Por exemplo, a palavra de Deus nos escreve que Jesus, ele vai para ser batizado por João Batista, o seu primo. E João Batista chega ali e fala assim: eu careço de ser batizado por ti, você vem a mim, e aquele diálogo, e Jesus fala assim: faça o que tem que ser feito. E João Batista então batiza Jesus. E a palavra descreve que quando ele sai da água, vem sobre ele, Espírito, como uma pomba. E isto é descrito dessa forma. E aí, o Espírito como uma pomba. É interessante o simbolismo do Espírito Santo. Entre alguns simbolismos, temos a pomba. E se você vê uns pombos na praça, se você joga um alimento para eles, eles vêm. Mas se você for tentar pegar alguns, eles são muito ariscos.
Você está dirigindo um carro, vê ali uma pomba, você chegando perto, ela vai voar. Ela voa. Agora, imagina o Espírito Santo com esse simbolismo. Imagina não, o Espírito Santo tem esse simbolismo. Ou seja, vem sobre Cristo como uma pomba. Imagina uma pomba pousar aqui em você. Como você andaria nessa igreja com uma pomba sem ela voar? Sem ela sair? Sendo que é uma ave arisca. Você teria todo o cuidado, né, para manter ela, a pomba ali. Então, a figura do Espírito Santo, todo o cuidado para manter ele conosco, em nós. Amém? Todo o cuidado. Quando ele sai das águas, né, e além dessa descrição, fala que viu-se os céus, as portas abertas, os céus como portas abertas. Algo assim tremendo. Na morte de Cristo, o véu do templo se rasga. O véu do templo se rasga. No batismo dele, os céus se abrem. Na morte dele, o véu se rasga. Tudo aquilo que estava escondido com uma forma de religião é revelado, é mostrado, não existe mais. Temos pleno acesso ao Santo dos Santos, sem esconder nada. Tudo aqui é revelado, o oculto revelado. Sai da religião para a luz, sai das trevas para a luz. Isso que ocorre. Olha o que está escrito no Salmo 107, versículo 14. Salmo 107, versículo 14. Tirou das trevas e das sombras da morte e lhe despedaçou as cadeias. Naquela outra versão, né, atualizada que você está, por favor, deixa sempre essa versão atualizada. Tirou das trevas, da sombra da morte e quebrou as cadeias, despedaçou as cadeias. Isso é o que o Senhor fez com as nossas vidas e continua fazendo. Nós não podemos estar andando em sombras de ansiedade. O que está por trás de nós projetando a nossa sombra, a nossa caminhada? Sombras da morte lhe despedaçou as cadeias. O Salmos 91, versículo 1, você conhece muito bem, mas vamos relembrar aqui. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Glória a Deus. Descansará. Então, é interessante que Pedro, nesse momento da vida dele, o que projetava sobre ele, realizava a cura. O que estava projetando sobre Pedro? Cristo. Revelava Cristo. Ele era a vida em Cristo. Como Paulo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. A sombra é Cristo. A luz maior é o sol da justiça, que bate em nós e revela a nossa sombra. Não de ansiedade, não de escuridão, mas de luz. De uma vida que transmite vida, que transmite cura. Glória a Deus. Foi lido aqui. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E se você não é aliviado, o que está impactando a tua vida? O que está moldando? Qual é a luz que está batendo em você? Porque o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Se você está escondido em Cristo, se você está nele, aí você descansa. Aí você descansa. Se você não está e está com essa sombra carregada, aí é diferente. O Salmo 121, versículo 5, fala o seguinte: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Glória a Deus. Mas essa questão, como está assim? Como está cheio? O que está transmitindo? O que está batendo em nós e transmite a nossa sombra?
É interessante que uma das coisas que eu estava meditando com uma palavra do Senhor fala o seguinte, por exemplo, o salmista Davi, o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele faz eu caminhar por pastos verdejantes, ele guia mansamente as águas tranquilas e ele refrigera a minha alma. Mesmo que você anda pelo vale da sombra da morte, o Senhor te guia. A vara e o cajado dele nos consola. E aí, no final desse salmo está lá, ele prepara uma mesa na presença do inimigo e unge a nossa cabeça com óleo, e o cálice transborda. Então não há escassez nem falta no reino de Deus. A sombra de Pedro para curar, porque ele estava cheio da graça, da misericórdia, do poder de Deus na vida dele. Na vida dele. Não havia sombra de ansiedade, de angústia, de depressão. Não, era Cristo revelado. Cristo revelado. E aí essa questão do cálice que transborda. E aí eu meditando na palavra desse dia, eu falei assim, tem um exemplo interessante. Aqui é a tua vida. Essa garrafinha de água. Ela está cheia de água. Então a gente tem que andar cheio do Espírito. Não como aquela visão de Ezequiel. Pelo tornozelo, peitoral, não, é cheio, mergulhado no Espírito, amém? Cheio, o cálice tem que transbordar. Somente quando você está cheio é que você consegue transmitir aquilo que te enche. Fora isso, não. Não é questão apenas de ter o conteúdo dentro, ele está cheio. Jesus, ele está passando. E aí vai uma mulher por trás, mulher do fluxo de sangue, e toca nele, de uma forma diferente. Ele para, falou assim, não, alguém me tocou, não, mas todos estão te tocando, mas alguém tocou diferente, porque de mim saiu virtude, a virtude do Espírito Santo de Deus. Você está aí? Glória a Deus. Ok, como que ele sabia que dele saiu virtude? Porque ele era cheio. Se aqui é a tua vida, e aí você está em uma situação, e te aperta, te toca, você transborda. Se te toca, você está cheio. O que você está cheio, você transmite. Você sai de você virtude. Agora, se não está, acontece, logicamente, algo que é o que a maioria muitas vezes está passando. Basta ficar sendo desgastado, basta ficar na ansiedade, basta ficar com a sombra da depressão, e aí se te tocar, a coisa aperta, você não transmite nada. Ah, mas eu tenho conteúdo, mas não está cheio. A palavra fala que tem que transbordar. Não adianta ter, é transbordar, o cálice transborda. Sai virtude. Pedro batia nele, a sombra dele curava. Você está entendendo isso aqui? Glória a Deus. Não é questão do conteúdo, é questão do que nós estamos transbordando, do que nós estamos transmitindo. Se Cristo nos enche, se nós somos cheios, aí é a questão. E é interessante, depois eu limpo aqui, tá? Não filma essa sujeira não. A sujeira está saindo toda aqui. A água do Espírito está limpando. E a questão é o seguinte, as pessoas elas acham que vão a Cristo e muitas vezes sem identificar e sem viver os primeiros 2 mandamentos. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo.
Para que a sombra de Pedro estava tanto poder assim? Para curar outras vidas. Para que você quer ser cheio do Espírito Santo? E temos que ser cheio do Espírito Santo. Para as pessoas estarem perto de nós e sair de nós virtude. Sair de nós palavras agradáveis, não palavras torpes. Sair de nós vida, porque Ele nos dá vida e vida com medida, não, com abundância. Com abundância. Se você não tem vida para transmitir em abundância, e muitas vezes você está falhando na seguinte questão. Isso é um exemplo, esse exemplo da água aí é o que eu pensei, mas esse outro aqui não, eu vi ele e achei muito interessante. E eu vou pedir aqui o Alanderson e o Lucas para estar aqui, por favor. E aí, amarás a Deus acima de todas as coisas, é o teu próximo como a ti mesmo. Às vezes você estava na sombra da amargura, na sombra da depressão. E aí, você aqui, por exemplo, você é Deus, é Jesus. Você é o perdido. Amém? Eu sou aquele que fosse usado para te ajudar. E aí Deus, né? E quando eu estou cheio de Deus, eu vou ser enviado para transmitir vida para Ele. Então, Deus te envia e te capacita. Glória a Deus. Mas eu não sei fazer, eu não sei como fazer. Basta você falar, eis-me aqui. É sem capacitação, o Senhor que nos capacita. Basta disposição para fazer. Porque senão você fica na sombra da ansiedade, na sombra da angústia e na sombra da depressão. Nós temos que estar na sombra do Espírito. Na graça de Deus. Então, para mim ser enviado para aquele rapaz lá, depressivo, angustiado, Deus tem que me enviar. Então, Deus, não, eu vou ser Deus, você vai ser o enviado, porque eu sou maior aqui. Então, Deus tem que enviar esse rapaz para o outro ali. Amém? Glória a Deus. Só que se Deus vai enviar, Deus vai estar com ele. Então, fala, tem aquele rapaz perdido, vai até ele. E aí ele toca, ele cura, através do Espírito Santo, fala a palavra, relaciona, fica aqui no meio aqui, porque o pessoal da Record aqui está pedindo. Aí está aqui, ó, sendo evangelizado, curado, transmitido pelo Espírito. Se Deus enviou esse aqui, Deus está com ele. Acontece que com o passar do tempo, esse aqui vai se enchendo do eu dele, não lembrando, não executando a gratidão da onde ele foi tirado, e acha que é um alto escalão no reino. Ele acha que agora, fala assim, não, eu não preciso de ninguém, eu falo direto com Deus. Ok. Só que amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Fica aqui, se ele pega e fala assim, eu não preciso mais de você, empurra ele para cá, eu vou falar direto com Deus. Se ele tira esse daqui da vida dele, o que acontece? Ele fala direto com Deus? Se Deus enviou esse aqui e está com ele, se ele empurra esse aqui, empurra Deus também. E perde o contato, amarás o teu Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E é isso que muitos estão falhando. Achando que tem, porque é eu e Deus, é você e Deus e o teu próximo. A tua sombra está revelando quem? Você está entendendo? Amém. Glória a Deus. Deus, você empurra isso aqui, imagem e semelhança de Cristo, de Deus, somos imagem e semelhança de Deus. Se ele parte desse princípio, aí a coisa complica. Entendemos até aqui? Glória a Deus, obrigado aí. E aí essa é a questão de muitos, gente. A sombra dessas pessoas está doentia. E é interessante como que a gente vai identificando na palavra uma situação que Deus às vezes quer dar uma cura. Deus às vezes quer restaurar a nossa vida. É cheio do Espírito Santo. Estão apertando,
Você está sendo apertado? Você está sendo provado? O que está saindo de você? Ar? Cansaço? Fadiga? Esgotamento? O cálice tem que transbordar. A candeia tem que estar cheia. O fogo aceso o tempo todo. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí, por exemplo, lá em 2 Reis, capítulo 20, versículo 10. Olha que coisa interessante. 2 Reis, capítulo 20, versículo 10. Até aqui tudo bem? Amém. Então disse Ezequias: é fácil que a sombra adiante 10 graus. Tal, porém, não aconteça. Antes, retroceda 10 graus. É fácil que a sombra, segundo ele, decline 10 graus. Não seja assim, mas que retroceda, volte a sombra 10 graus. Nós estamos falando de sombra. Havia um momento aqui de uma peleja, de uma guerra, de um problema muito sério, e Deus chega para esse homem e fala assim: me pede um sinal, para você identificar que eu vou estar te dando essa vitória. Aí ele pensa: eu quero que volte 10 graus no tempo, o relógio de Acaz, o chamado relógio de Acaz. Para a sombra retroceder, é mais ou menos assim: o sol está batendo aqueles relógios de sol. Quando o sol bate no pino e não tem sombra em lugar nenhum, é o meio-dia, porque não tem sombra. A partir do momento que o sol vai declinando, e aí vai sendo formado outras horas. O meio-dia é uma definição como o nosso Deus, sem variação de sombra. É uma definição de vida. E é interessante que ele pede que a sombra retroceda 10 graus. Ele quer o seguinte: que o tempo volte. É como uma batalha que Josué, numa batalha, o sol para. Enquanto eles não vencem, aquele dia não declinou, aquele dia não terminou. Às vezes a nossa vida está transmitindo uma sombra de ansiedade, uma sombra de angústia, não a Cristo, não está transbordando nada. E às vezes o Senhor nos permite um culto de quinta-feira para este pedido aqui: para com a tua vida. Se ela está nesta sombra de angústia, de depressão, de ansiedade, de falta de transbordar, viva esse momento como se voltasse o tempo, como o Senhor nos deu essa oportunidade aqui de acerto, para a partir daqui a coisa andar como Deus quer na nossa vida. Para as batalhas serem vencidas, vão te apertar, mas de ti vai sair virtude. Vão encostar, vão te espremer, mas a ti é como a prensa da oliveira. Quando prensa, sai o puro azeite. Jesus foi prensado no Getsemane, prensa de oliveira. Quando ele foi prensado, o que dele saiu, dos lábios dele saiu é: faça a tua vontade, Senhor. A tua vontade. O que eu quero fazer é a tua vontade. O que eu quero que as pessoas vejam em mim é a tua vontade. O que eu quero que a minha vida transmita a tua vontade. A tua vontade. A tua vontade. Às vezes tem muitas coisas entulhadas. Tem muitas coisas no passado. Tem muitas coisas que precisa que essa sombra do passado vai perseguindo. Precisam ser acertadas. E esse homem aqui pede o seguinte: volta. Você não vai voltar amanhã. Você não vai voltar para acertar algumas coisas que já errou. Mas volta, lembra onde você está caindo, retorna às primeiras práticas e começa daí. E começa daí. Glória a Deus. Você está entendendo esse culto aqui? Porque às vezes eu e você entramos aqui sem transbordar nada. Mas a gente pode sair daqui transbordando. Transbordando na graça do Senhor, na misericórdia dEle. Porque Isaías 9, versículo 2, você conhece.
O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Você está na sombra aqui? Se só angústia, só depressão, só morte, resplandece a luz. Então volta, Senhor. Volta esse tempo agora, nesse culto aqui, e que eu possa pensar em algumas questões. Que a crucificação, você imagina colocar uma cruz, um sol, e você coloca uma cruz. Quantas horas do nosso relógio essa cruz vai transmitir? Fala para mim, Alanis. Uma cruz, o sol batendo. Quantas horas ela está transmitindo? Vou dar uma pista. Ela está transmitindo 4 horas. 4 momentos. Meio-dia, 6 horas, 3 horas, 9 horas. Olha o sentido disso. Olha a perfeição até da cruz. Meio-dia é uma definição. 6 horas fala do homem. Se você quer seguir a Cristo, pega a tua cruz e segue. Às 3 horas da tarde foi o horário que ele morreu. Mas ao 3º dia ressuscitou. A Trindade. E os 9 é dono do Espírito. Talvez essa sombra que a gente está precisando projetar ela. A definição de vida, a graça do Senhor, a Trindade sobre a nossa vida, Pai, Filho e Espírito Santo sendo projetado em nós, os dons renovados em nossas vidas, o dom de cura, o dom de revelação, o dom de línguas, o dom de interpretação, os dons, o fruto do Espírito, que são 9. É essa sombra que nós estamos precisando, e é isso que a gente precisa sair daqui, cheios, transbordando, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Você entendeu essa palavra? Eu só quero terminar ela com Hebreus capítulo 9, versículo 5. Hebreus capítulo 9, versículo 5. E sobre ela os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora, porventura mais à frente. Amém? Amém. Essa palavra aqui ficou difícil? É particularmente. E os querubins, olha o que é o desenho da Arca da Aliança. Os querubins cobrindo a sombra deles. Então tem coisa que, dessas coisas, nós não falaremos agora. Tem coisa que Deus te revela agora. Tem coisa que é mais particular, é mais à frente. Mas é a sombra dele. A sombra do Onipotente, a gente descansa. Desde que a gente esteja neste lugar. Nem seta que voe de dia, nem mortandade que assola o meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Glória a Deus. A gente pisa serpentes e escorpiões. Glória a Deus. Sai da sombra da angústia e da depressão. Eu convido aqueles que puderem estarem de pé, e a gente vai terminar este culto orando, pedindo que o tempo de Deus, graça dele, sobre as nossas vidas. Isto é algo muito particular. Do que você está faltando transbordar, do que está faltando na tua vida, nas nossas vidas, na minha vida. Às vezes está aquele recipiente. As pessoas estão, você está sendo apertado de tudo quanto é jeito, pressionado de tudo quanto é jeito. O que você está transmitindo quando o negócio está apertando? Você está transmitindo desespero, ansiedade, fadiga, angústia, depressão? A sombra de Pedro curava. Nós possamos estar apenas em angústia. O cálice ele tem que transbordar na presença dos nossos inimigos. A gente fica sentado, assistindo a batalha do Senhor, a vitória que Ele nos concede. A nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, não vai empurrar. Às vezes você está faltando o perdão para muita gente, faltando perdoar para muita gente. Eu estava conversando com um pastor, e aí tem um outro rapaz da igreja dele, e ele está um problema lá com um familiar, mas era uma pessoa que gosta muito de pregar.
E eu lembrei que aquele pastor, ele não pode pregar. Não pode. Porque está escrito: se perdoares, como eu te perdoo, se você perdoares, será perdoado. Se não perdoar, não será perdoado. Você está com problema. Você quer transmitir a palavra? Se te apertar, vai sair o quê? Nada. Se você vem trazer uma oferta e tem problema com alguém, deixa a oferta no altar, vai se reconciliar. Porque quando você volta reconciliado, você volta cheio. Você volta cheio. Você transmite. Se te apertar agora, o que você tem para transmitir? Nós temos que estar cheio. Cheio da graça do Senhor. Projetar isso. Cristo sobre nós, esta é a nossa sombra. Glória a Deus. Ore para a tua vida. Em nome do Senhor Jesus.